Olá, alunos! Estamos aí na gravação desse vídeo. Eu coloquei, de acordo com o roteiro de estudos, a parte primeira sobre inspiração, mas como é um artigo único, esse tema que eu retirei da coleção que se tem, comentário ao Novo Testamento de São Jerônimo, é o nome do título, não foi São Jerônimo que comentou, mas são vários artigos sobre a Sagrada Escritura, e tem um artigo que é um artigo de um autor, de um biblista, chamado, o sobrenome dele é Collins, é o Raymond Collins. Ele então coloca para nós, eu deixei esse material para vocês lerem, ali tem alguns termos técnicos, mas acredito eu que não vai ser também algo assim tão difícil de vocês compreenderem. O autor, ele vai, então isso é bom para a gente também ter esse contato com artigos científicos, coisas que foram colocadas, para a gente também não ficar só no manual, que seria tipo lá o livro da Vozes, é um manual. Mas eu quis trazer como fonte primeira do estudo sobre inspiração esse artigo, porque então é uma forma que o aluno tem meio que obrigado de acabar estudando, lendo artigos, se debruçando sobre ele. Então, o percurso aqui do Collins, primeiramente, é falar do Concílio Vaticano II, porque ele realmente, para nós, assim, é um concílio-chave para a gente poder entender. Existe o Vaticano I, existem outros momentos, mas o segundo, ele fala lá na Dei Verbum sobre essa questão, né, da inspiração. Então ele faz aqui todo um percurso sobre isso, né, para a gente compreender propriamente o que se fala sobre inspiração nesse momento, que vai colher do Vaticano I, mas trazendo uma conceituação mais digamos assim, mais clarificada, mais desenvolvida para cada um de nós. Ok? Então, a gente vê ali no artigo que se fala sobre isso, né? Que se faz referência ali, né, fala isso, perdão, no ponto 7. 9 artigos adicionais da Dei Verbum, ou seja, são materiais colocados posteriormente do Vaticano II, eles vão fazer referência explícita à inspiração das Escrituras, ok? Então, para nós, isso é só para a gente ter uma noção do quanto que o Vaticano II ele vai beber dessa fonte para falar para nós sobre isso. Então, seria uma parte geral, assim, digamos até uma parte mais introdutória desse artigo, de um ponto magisterial de compreensão nossa sobre a inspiração. Aí vai fazer propriamente todo o percurso histórico. Então, primeiro, pegando a tradição chamada inicialmente proto-cristã e judaica, que seria então o que vai dizer para nós o Novo Testamento. E aí, né, a pergunta logo no ponto 8 diz isso, né? O que então a tradição diz acerca da inspiração? Existe algum texto que a gente possa se apoiar para falar sobre isso? Então a gente vai buscar apoio aonde? Existe um texto, primeiramente em 2 Timóteo 3, 16, 17, para a gente poder se basear na própria Escritura para entender o que é um livro inspirado. Então o autor ele vai debater a respeito desses dois versículos, desse texto bíblico ou dessa perícope, conforme a gente fala, traz aqui alguns termos, por exemplo, aqui esse theopneustos, que seria propriamente essa expressão, que é uma palavra rara, quase não tem, mas para falar sobre essa inspiração por Deus. O que é uma inspiração por Deus? É o termo técnico aqui, é theopneustos, tá bom? E aí, a partir desse theopneustos, a gente vai compreender o que seria para nós hoje como fundo de verdade do que seria a inspiração. Então, depois, um outro texto que se fala é de 2 Pedro 1, 19 e 21, essa perícope também de compreensão da inspiração. Também acho que ficar falando aqui um pouco sobre isso seria, digamos, chovendo molhado, porque o artigo sobre essa parte é clara e é tranquila. Depois fala um pouquinho sobre o que o judaísmo ele dá para nós como fonte de textos que a gente tem para falar sobre inspiração. Então existe uma reflexão sobre Filo, que ele vai falar dessa crença tradicional do judaísmo, de que um livro era inspirado, como se entendia isso para um judeu, enfim, também não traz nada demais.
ok? Mas é a importância aqui especialmente de Filo. E depois o percurso todo dos padres da igreja, tá? E aqui também acredito eu que não vai oferecer dificuldade para vocês, seja as explicações de inspiração, seja o texto de Orígenes propriamente, depois Agostinho, pegando o ramo do Oriente, então Orígenes, Agostinho pegando aqui pelo Ocidente, e algumas fórmulas importantes para a gente. Então isso aqui eu gostaria de pegar um pouco, e já a parte mais técnica sobre inspiração. Primeiro se fala desse termo, a condescendência. Essa condescendência seria isso, né? Deus ele age no autor sagrado de uma forma em que ele não anula, mas ele, digamos assim, inclina, ele se rebaixa para que